guerreiro, fala guerreira, professor Rafael Borba, passando para te convidar para assistir essa super aula da nossa sequência de aula da primeira semana de maio, da semana chamada Destravando a Aprovação, onde liberaremos gratuitamente um conjunto de aulas para destravar a tua aprovação no concurso da Polícia Militar aqui do estado de Pernambuco. Então já aproveita bem essas aulas. As aulas são com professores gabaritados, especialistas no tema. Papel e caneta na mão. Quem é do digitar vai digitar, quem é do escrever vai escrever, mas faz todas as anotações possíveis. E já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho, porque sempre que eu subir uma aula nova, você vai ser notificado. E só lembrando, dia 11/5, você terá uma super aula comigo, uma aula de mentoria, onde eu vou te explicar todas as ferramentas de como estudar, quando estudar e o que estudar para esse concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Espero todos vocês e tenham uma boa aula. Fala, concurseiro! Aqui o professor Jason Aires, de História de Pernambuco, para juntos estudarmos mais um dos conteúdos do nosso edital. E antes de começar, gostaria de deixar mais uma dica. Olhe, às vezes o mais difícil é vencer os 5 primeiros minutos. Se você não está naquele dia legal, motivado para estudar, e a sua mente quer lhe enganar, quer que você não estude, então, se você for para o seu lugar de estudo, lá numa mesa reservada, no local que você sempre tem aquela sua concentração, você vai lá, desliga o celular ou deixa o celular bastante distante, e aí quando você começar, você vai ver que se você vencer os 5 primeiros minutos, você vai ter um dia de grande produtividade no estudo. Porque aquela partezinha do começo é mais pesada, é mais chatinha, mas quando você vence ali, você vai ficar horas e horas ali produzindo, construindo a sua tão sonhada vitória. Então, força guerreiros, força guerreiras, vem comigo. Meu nome é Jason Aires. Você que ainda não me segue nas redes sociais, me siga lá no Instagram. Esse meu Instagram é o nosso canal de comunicação, de diálogo. Então me dê essa honra de ser seu amigo também lá no Instagram. Insurreição pernambucana. Essa insurreição pernambucana, ela vai estar relacionada com um período holandês aqui em Pernambuco. Essa expulsão dos holandeses. E esses holandeses, eles vão ser expulsos aí no século XVII, porque existe aquela condição de que as dívidas que os senhores de engenho estavam tendo com esses holandeses estava cada vez maior. Então, para não pagar essas dívidas, esses senhores de engenho expulsaram esses holandeses. Claro, existia também outros aspectos, como, por exemplo, a condição da religiosidade. Olhe, a condição de religiosidade, os aspectos econômicos crescendo cada vez mais, no caso, as dívidas que esses senhores de engenho tinham com esses holandeses, então aí foi o fator principal para essa expulsão. Então, vamos iniciar. Olhe, os holandeses aqui em Pernambuco, eles se instalaram em 1630 e essa instalação desses holandeses aqui até a sua saída, a sua expulsão em 1654, está relacionado com o período do açúcar. Esses holandeses, eles já tinham uma parceria com o comércio do açúcar aqui no Brasil, aqui em Pernambuco. Porém, por conta da União Ibérica, que foi a união das coroas ibéricas, no caso, a união de Portugal com a Espanha, essa união ibérica é o seguinte: quando o rei da Espanha também se tornou rei de Portugal. E isso só aconteceu por conta de um problema de dinastia, da sucessão da dinastia em Portugal. O rei
Dom Sebastião, ele era muito jovem e ele foi para uma batalha religiosa na África e lá ele morreu. Então, como ele era muito jovem, muito católico, ele não tinha herdeiros. Então, quem assumiu o trono português no lugar de Dom Sebastião foi o seu tio avô, Dom Henrique. Ele também era um cardeal religioso, ele vai morrer um pouco depois, e como cardeal e religioso não tinha herdeiros, então o rei da Espanha, ele vai chegar para a nobreza de Portugal e oferecer aí uma aliança. Essa nobreza aceita, então esse rei, ele vai conseguir acumular essas duas coroas, tanto da Espanha, ele permanece sendo rei da Espanha e agora também vai acumular o reino de Portugal. Então é nesse desfecho, é nessa situação que os holandeses eles são proibidos de comercializar esse açúcar. Por quê? Os holandeses eles entraram aí num período de lutas para a independência. A Holanda, né, que é os Países Baixos, fazia parte era uma colônia espanhola. E quando eles conseguem essa independência, então esse rei da Espanha ele vai proibir esse comércio que esses holandeses tinham aqui com o açúcar no Brasil. Então, motivados pela essa consequência da União Ibérica, os holandeses são proibidos de comercializar esse açúcar. Olha, os holandeses eles ficavam encarregados de refinar, de transportar e de comercializar esse açúcar que era produzido aqui na Europa. Então eles faziam a parte mais pesada, consequentemente também, claro, ficava com a maior parte do lucro. Mas veja que existia aí uma parceria e essa parceria ela foi quebrada. Pronto, a proibição da Espanha com esse comércio do açúcar, e eles quebram esse embargo quando eles tentam, olha, em 1624, eles tentam invadir a Bahia. E nessa invasão à Bahia, um ano depois, eles são expulsos da Bahia. Então, alguns anos depois, né, 1630, eles invadem Pernambuco e agora essa invasão, claro que vai existir aí muita resistência, mas essa invasão ela vai dar certo. Olha aí o período de resistência, vai até 1635. Inclusive, aí, ó, com a imensa esquadra holandesa, houve a grande resistência aqui em Pernambuco, com o governador Matias de Albuquerque, inclusive aí fazendo muitas emboscadas, fazendo guerrilhas, lá no Arraial do Bom Jesus, e houve aí uma figura que vai aparecer, que vai ser importante para essa dominação holandesa. Domingos Fernandes Calabar. Esse Calabar, inclusive, ele sempre foi retratado como um traidor na história. Porém, hoje, com novas perspectivas historiográficas, observamos o seguinte, vamos questionar, peraí, Calabar, ele estava ao lado dos portugueses, mas ele achou que a recompensa que ele estava tendo pelos portugueses não era suficiente pelo trabalho que ele desenvolveu. Então aí ele vai fazer o seguinte, opa, peraí, eu vou tentar agora passar essas informações estratégicas para os holandeses. E é o que ele faz. Quando ele vai para o lado dos holandeses, ele consegue aí, naquela tentativa de maior projeção, maior lucratividade, então ele passa as estratégias que aqui em Pernambuco estava fazendo para que esses holandeses não permanecessem. Então, quando ele vai trazer essas informações importantes, vai ser algo diferencial para que esses holandeses consigam permanecer aqui em Pernambuco. Claro que Calabar, depois ele vai ser morto e vai ser aí considerado um grande traidor. Pessoal, um período de destaque nessa ocupação holandesa aqui em Pernambuco é o período de Maurício de Nassau. Esse período aqui nassoviano,
período de João Maurício de Nassau, que inclusive muitas pessoas têm aquela falsa impressão, né? Opa, peraí, se fôssemos colonizados pelos holandeses, estaríamos em outro patamar. Isso é um grande equívoco. Isso está relacionado principalmente ao período que Maurício de Nassau estava administrando aqui esse Brasil holandês, esse tempo aqui que ele passou no Nordeste. Por quê? Ele trouxe uma grande projeção para Recife. Inclusive, traz aí essas memórias fantásticas dessa bela administração, porque ele era um grande administrador. Ele sabia, inclusive, tratar e ter todo aquele jogo de cintura com aqui os senhores de engenho, com os colonos, com essa administração de forma geral aqui em Pernambuco. E nós temos, nesse período, houve a expansão militar, houve também uma grande administração, uma grande organização administrativa. Ele consegue aí trazer esse grande reflexo. Olhe, e também ele vai fazer alianças locais e organização dessa produção açucareira. E trazendo aí uma concessão de empréstimos e também a liberdade religiosa. Olhe, esse Maurício de Nassau, ele vai justamente fazer o seguinte: devido a toda essa resistência para que esses holandeses não permanecessem aqui, ele vai conversar com esses senhores de engenho para justamente fazer uma reconstrução desses engenhos. Então ele vai lá conceder créditos e esses senhores de engenho vai começar a reconstruir esses seus engenhos e ele vai chegar com essa parceria. Ele vai chegar lá, os senhores de engenho, olha, fiquem tranquilos, a propriedade é de vocês, eu não vou ficar com essa propriedade. Nós vamos voltar às parcerias que tínhamos antes. Vocês produziam, nós refinamos, transportamos e comercializamos esse açúcar. Então vocês ficam com a parte de vocês e nós ficamos com a nossa parte nesse grande aí comércio de açúcar. Então, ele vai trazer essa condição, que vai ser muito agradável a esses senhores de engenho, e em especial ele vai dar liberdade religiosa, ele vai ser tolerante com a religião católica, porque os holandeses eles eram calvinistas. Ele vai também trazer e vai dar liberdade religiosa aos judeus, os judeus que estavam sendo muito perseguidos na Europa, porque os judeus eram considerados aquelas pessoas que crucificaram Jesus, aquelas pessoas que eram do mal, porque não conheceram, não reconheceram Jesus como Filho de Deus. Então esses judeus, eles eram inimigos e estavam sendo muito perseguidos na Europa. E aqui não. Maurício de Nassau estava trazendo essa liberdade religiosa e estava chamando esses judeus também para participar economicamente dessas parcerias. Então, olha aí, um mapinha mostrando todo esse território de ocupação que os holandeses eles se estabeleceram. Vejam que boa parte do Nordeste. Veja que, aqui Fortaleza também, São Luís. Veja aqui todo esse domínio que esses holandeses eles tiveram nesse período. O governo de Maurício de Nassau vai trazer essa pacificação dessa região, vai ter apoio dos próprios luso-brasileiros, né, dos portugueses e dos brasileiros que aqui viviam, por isso que chamamos luso-brasileiros. E ele fez aí todo esse financiamento com aquela ideia, né? Olha, eu até tiro uma brincadeira lá nas aulas, porque eu digo o seguinte, aquela ideia, né, de passar o cartão aí 12 vezes em parcelas flexíveis para os devedores aí irem pagando aos poucos. Ele fez toda essa negociação porque ele tinha todo esse jogo de cintura aí quando ele estava liderando estava administrando aqui esse Brasil holandês. Então nós temos também as obras urbanas e realizações culturais. Isso aí nos chama muito a atenção, porque
Maurício de Nassau vai trazer toda essa projeção aí para o Recife. O Recife vai ser aí esse palco desse grande investimento que ele traz para aqui esse Brasil holandês. Inclusive, artistas e cientistas holandeses ele vai trazer, ele vai criar aí um laboratório astronômico, vai colocar um jardim zoológico, ele vai fazer obras de saneamento, obras de drenagem, vai também a sinagoga, que inclusive a sinagoga, uma das mais antigas da América, está lá em Recife, uma sinagoga que é para visitação. Se tiver oportunidade, dê uma passadinha lá para conhecer mais sobre esse período holandês aqui em Pernambuco. Olha, obras de calçamento, fez também jardim botânico, obras de iluminação, construção de pontes e também o zoológico, como eu tinha falado antes. Então, todas essas obras ele traz aqui para Pernambuco, mostrando aí esse grande período brilhante de Maurício de Nassau como um administrador aqui em Pernambuco, nesse Brasil holandês. Mas começa um problema quando ele se desentende com a Companhia das Índias Ocidentais. Por conta desses desentendimentos, Maurício de Nassau ele é demitido do cargo. Alguns outros historiadores falam que ele pediu demissão. O certo é que ele saiu dessa administração e a partir daí começa vários problemas aqui, porque os outros administradores eles não têm a mesma visão que Maurício de Nassau ele tinha. E aí começa esses problemas, principalmente sobre a condição de cobrança de antigos impostos, aumento de impostos. Tudo isso vai desagradar esses senhores de engenho e, consequentemente, vai começar aí movimentos para essa expulsão desses holandeses. Até mesmo, vejam, que até a liberdade religiosa esses outros administradores não iriam trazer para aqui, Pernambuco, aqui, esse Brasil holandês. Então, nós temos as lutas pela expulsão desses holandeses com a saída do Maurício de Nassau daqui. Inclusive, ele permanece até 1644. Então, aí, de 1645 até 1654 é esse período da insurreição pernambucana. Olha, porque foi uma revolta organizada pelos luso-brasileiros. Nós temos também a liderança de senhores de engenho para esse movimento e também a participação de populares, né? Participação das etnias aqui pernambucanas. Como, por exemplo, nós temos, olha, é nessas batalhas e observamos o seguinte, falamos até na participação, né, na junção de forças entre o indígena, o africano e os europeus. Todos eles se juntaram para, juntos com táticas de guerrilha e também emboscadas, colocarem esses holandeses de volta para a Europa. Então, essa participação dessas etnias pernambucanas nos dá a entender essa participação geral que foi para essa insurreição pernambucana. E aí nós temos motivos da insurreição pernambucana, olha, a mudança, né, na administração da Companhia das Índias Ocidental, inclusive aqui, né, com a saída de Maurício Nassau. Nós temos aí a cobrança das dívidas desses senhores de engenho. Opa, olha, vê só, saída de Maurício Nassau, tinha todo jogo de cintura político e econômico, a cobrança dessas dívidas e também a dificuldade na economia açucareira. Período aí de início de dificuldades, principalmente na hora de pagar esses impostos, aí vai juntar essas condições para trazer aquele sentimento de revolta e sentimento de fato para essa expulsão desses holandeses. As lideranças desse movimento de expulsão desses holandeses está com João Fernandes Vieira, que inclusive depois ele vai ser aí condecorado, ele vai inclusive ter algumas riquezas acumuladas. Vamos ter também a participação de André Vidal de Negreiros, também Felipe Camarão,
e também de Henrique Dias. Esses são os principais líderes desses movimentos de expulsão desses holandeses. Nós temos aí características desse movimento, a participação de populares juntamente com esses senhores de engenho e também essas estratégias de emboscadas e guerrilhas. A insurreição pernambucana. Nós temos aí a Batalha dos Guararapes, que foi um momento muito importante, foram batalhas muito importantes para essa expulsão desses holandeses. Temos também, a princípio, a Batalha das Tabocas, que foi uma das lutas no município de Vitória de Santo Antão, onde tudo começou, essa Batalha das Tabocas. Essa Batalha das Tabocas, inclusive, foi realizada no Monte das Tabocas, e esse monte tem esse nome por conta da quantidade desse vegetal que existia em abundância na época. Tabocas, que é um vegetal semelhante ao bambu. Então, nessa região existia muitas tabocas, existia a condição de uma geografia propícia para o esconderijo e essas emboscadas, e aí foi o início dessa expulsão desses holandeses lá em Vitória de Santo Antão. Porém, tem aí a Batalha dos Guararapes, que foi muito importante também, que foi o desfecho, juntamente com a Campina da Taborna, que foi a batalha aí para essa expulsão definitiva. E esses holandeses foram expulsos. Quando eles são expulsos, vai acontecer o início da crise do comércio açucareiro aqui em Pernambuco. E, de fato, vai se consolidar essa expulsão desses holandeses com o acordo de paz, que é lá a Paz de Haia, em 1661, quando Portugal vai indenizar os holandeses por esse período que eles passaram aqui no Nordeste. Então, olha, as batalhas, como eu falei, a Batalha do Monte das Tabocas, que foi em 1645, onde tudo começou, o início de tudo foi aqui nessa batalha, tá? Vou colocar aqui início da expulsão. Um Lzinho aqui, início dessa expulsão. Vai ter essas batalhas aqui dos Guararapes, em 1648 e 1649, e a última, a Campina do Taborda, que ficou aqui em 1654. Então, com essa expulsão, houve consequências. E é justamente as consequências de que os holandeses eles irão para agora as Antilhas, na América Central, as ilhas do Caribe, e eles vão começar a produzir esse açúcar, que era um açúcar de melhor qualidade, e por conta da distância da Europa ser menor, eles iriam ter menos distância, consequentemente menos gasto. Opa, um açúcar de melhor qualidade, um açúcar mais barato. Consequentemente, eles tinham todos os caminhos para a comercialização desse açúcar. Então, aqui em Pernambuco vai existir essa crise do comércio açucareiro. Essa crise também por conta desses engenhos destruídos, e a partir daí vai começar a existir os contrastes entre os olindenses e os recifenses, por consequência dessa expulsão desses holandeses. E aí vamos responder algumas questões de como esse conteúdo ele pode cair aí no seu concurso. Então, vamos lá. Sobre as invasões holandesas no Brasil, assinale a alternativa incorreta. Muita atenção, eu sempre chamo atenção, mesmo que aqui esteja em destaque, mas alguns concursos eles não trazem
informação em destaque. Ele pode trazer aí com a mesma fonte e muitas pessoas perdem questões porque não observam esse detalhe que ele quer a alternativa incorreta. Por que as pessoas perdem questões? Porque se a alternativa A estiver verdadeira, geralmente as pessoas o quê? Marca logo a letra A, mas ele não quer a correta, ele quer a incorreta. Olha, na letra A colônia holandesa no Brasil foi administrada por Maurício de Nassau, militar alemão e aristocrata. E aí, povo, beleza, massa. Ele quer a incorreta. Letra B. As invasões holandesas estão relacionadas à necessidade de ampliação e hegemonia no comércio do café. E aí, que onda é essa? Bora, povo. Fala aí. Oxe, que onda é essa? Comércio do café? Logo de cara, como é uma questão absurda, a gente vai logo marcar a letra B. Letra B de bolo e guaraná. E é esse bolo e guaraná que vai ter muito aí na sua festa de aprovação. Beleza? A letra B está uma resposta até absurda. Está falando sobre café. Mas as outras alternativas, está errado em quê? Os holandeses, em 1630, atacaram a capitania de Pernambuco com cerca de mais de 7.000 homens armados. Ok, mesmo que você não tivesse essa informação, você iria saber que essa aqui é a incorreta por conta dessa resposta absurda aqui em torno do café. Não era café. As invasões holandesas no Brasil ocorreram no Nordeste brasileiro durante o século XVII. Lembrando só que século XVII começa no ano de 1601 e vai até o ano de 1700. Tá? O bizu aqui. Por quê? Quando tem 4 números, pegamos os 2 primeiros e somamos mais um, que vai dar o século XVII. Olhe, eu falei que quando tem 4 números, pegamos os 2 primeiros, mas quando ele não termina em 00. Porque quando ele termina em 00, a gente risca esses 2 zeros. Por exemplo, o ano de 1801 já faz parte do século XIX. E o século XIX vai até o ano de 1900. Porque quando tem 00 no final, nós cortamos. E aqui fica sendo o último ano do século XIX. Tranquilos? Vamos lá para mais uma questão. Olha, essa questão aí tem até essa frase em outra língua que o tio aqui, ele vai de maneira, eu acredito que muito bela, ele vai ler essa frase para vocês, certo? Acompanha aí, vamos lá. Inclusive fazendo o biquinho, viu? Les serviteurs et fidèles sont la ruine et la compagnie. Eu acredito que é mais ou menos nessa pronúncia que é feita essa leitura dessa frase. Com essa simples afirmação, o predicante calvinista Vicente Soler, em dezembro de 1637, expressou o seu descontentamento com a Companhia das Índias Ocidentais, UIC, que havia 7 anos fincara o pé em Pernambuco. Esta mesma companhia, que no ano acima citado completava 16 anos de sua fundação, colhia na América Portuguesa os infortúnios e sucessos de uma administração conturbada. Vamos lá. O trecho acima se refere a um importante período da história do Brasil, especialmente de Pernambuco. Assinale a alternativa que indica esse momento. Na letra A. Consolidação da invasão holandesa com o fim do governo de Maurício de Nassau. Opa, peraí. Ele está falando aqui de 1637. Observem que lá naqueles slides falamos que Maurício de Nassau fica até o ano de 1644. Então, esse não pode ser a resposta, porque ele está dizendo que o fim do governo de Maurício de Nassau. Está errado. Vamos lá, na letra B. Consolidação da invasão holandesa com o início do governo de Nassau. E aí, povo, e aí? Vamos marcar aqui um pontinho, porque talvez seja essa a nossa resposta. Na letra C.
Fim da experiência holandesa no Brasil. Opa! Está errado. Aqui a gente descarta completamente, porque os holandeses ficam aqui de 1630 até 1654. Esse é o período aqui do Brasil holandês, o período da permanência desses holandeses aqui em Pernambuco. E a questão está falando lá, ó, de 37. Beleza? Na letra D, pacificação de todas as tribos indígenas do interior da capitania de Pernambuco. Opa, veja que termo genérico, termo aí bem exagerado, pacificação de todas. Olha, esse aqui também não pode ser a nossa resposta. E aí, retomada da sede da capitania de Pernambuco, o Recife, pelos índios cariris também não. Inclusive, a sede Recife, ela vai ser apenas no período do Império, viu? No primeiro reinado, que o Recife fica sendo aí a capitania, a capital da província de Pernambuco, no caso, na época. Ok? Tranquilos? Então, ficamos por aqui. Dê uma olhadinha aí com muita cautela. Estude e que você aí está construindo a sua aprovação. Então, força guerreiros, força guerreiras. Grande abraço. Até mais.